Vamos continuar falando sobre as pesquisas e o cenário da corrida eleitoral. Com menos de 10% das intenções de votos, Ciro enfrenta contratempos na reta final da campanha, fragilidade de palanques estaduais e movimento dentro do PDT que prega voto útil em Lula geram mal-estar na campanha. Sátiro Salles com informação. Os números das pesquisas de intenção de votos que o deixam em um distante terceiro lugar na disputa pela presidência da República não representam a única notícia ruim para o petista Ciro Gomes. Há menos de 2 semanas para o primeiro turno da eleição, Ciro passa a enfrentar contratempos com o surgimento de um movimento dentro do PDT que passou a pregar o voto no primeiro turno no presidenciável Lula. O movimento, que lançou o manifesto Trabalhistas pela Democracia, o voto necessário, pede uma reflexão dos pedetistas e considera que a decisão de votar em Lula é uma necessidade histórica, algo que, mais uma vez, lamentamos ver Ciro Gomes, uma figura ímpar para pensar o destino institucional do país, ser incapaz de enxergar essa quadra da história. O documento destaca ainda que aquele Ciro Gomes que conseguia se manter numa sintonia fina com o campo progressista já não existe mais. Ao reagir à tese do voto útil, o pedetista classificou a prefação como fascismo de Lula e do PT e pediu apoio para essa articulação não prosperar. Outro contratempo para Ciro é a falta de palanque nos estados. Com menos de 10% das intenções de votos, Ciro não animou os candidatos a governador do PDT a intensificarem a campanha nos estados para ajudá-lo. Afiliado do presidenciável pedetista, o candidato do PDT ao governo do estado, Roberto Cláudio, se mantém fiel e firme com Ciro Gomes na corrida ao primeiro turno da eleição. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Jornalista Luzenor de Oliveira, o Ciro Gomes ainda não entregou os pontos e corre o risco de emagrecer ainda mais nessa reta final da campanha eleitoral? O Ciro não é de entregar os pontos, Marcos Furlan. Ele não entregou os pontos, ainda acredita que pode ter uma virada de jogo, mas esse relato feito pelo Sátiro Salles mostra as dificuldades que o pedetista está enfrentando nos últimos dias na corrida pelo primeiro turno da eleição presidencial. O Ciro foi duro nas palavras em resposta aos petistas que estão trabalhando a chamada mobilização para o voto útil, ou seja, aquela ideia de que muitos eleitores que pensam que votar em um candidato que não tem perspectiva de poder é perder o voto, então eles partem para o voto útil, que significa votar naquele candidato que tem mais condições de ganhar a eleição. Tem essas dificuldades internas, não é de hoje que o Ciro tem um distanciamento em relação aos palanques estaduais que representam um dos principais suportes para os candidatos à presidência da República. E descrentes do avanço, da melhoria da performance de Ciro Gomes, muitos candidatos do PDT ou aliados nos estados decidiram ficar ali no meio termo, distantes da campanha de Ciro e ao mesmo tempo também outros apoiando o presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui no Ceará, o candidato ao governo do estado, Roberto Cláudio, é leal, é fiel ao presidenciável Ciro Gomes e o tem como um dos principais articuladores da campanha ao governo do estado. Então, o Ciro enfrenta essas dificuldades e dentro dessas duas perguntas que você me fez, primeiro, essa de entregar os pontos. Não, o Ciro não entregou os pontos, não vai entregar os pontos, vai continuar ocupando os espaços em emissoras de rádio e televisão, nas redes sociais, na propaganda eleitoral, no rádio e na televisão e também participando de reuniões e movimento nas ruas para manter a marca do PDT de, pelo menos, alimentar o sonho de uma disputa presidencial com uma presença mais expressiva. Mas dentro desse quadro atual, o PDT, com essa candidatura do Ciro Gomes, corre o risco de emagrecer ainda mais na presença na Câmara Federal, uma vez que em 2018 o partido elegeu quase 30 deputados federais e pelos números nas eleições deste ano o PDT pode sair menor do que em 2018, que terá como reflexo principal menos recursos do fundo eleitoral. Final da nossa conversa aqui, porque eu já estou recebendo a sinalização para ir embora, Marcos Furlan. Exatamente, o tempo corre, Luzenor de Oliveira.